Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje nós falaremos sobre algo muito importante para todo estudante de Direito: estágios. Muito bem, jovens, se tu está na faculdade de Direito, tu tem que ter a noção da importância que é realizar um estágio. Entre todas as oportunidades e situações que a gente vai viver para ganhar experiência, para aprender mais, eu entendo que o estágio ele se destaca, ele desponta como uma daquelas experiências em que a gente mais vai aprender. E por que isso acontece? Porque o estágio, gente, nada mais é que a prática. É no estágio que tu vai ter que encarar situações, aplicar o conhecimento que tu obteve na faculdade, na sala de aula, vai ter que adaptar, entender, vai ter que ter, digamos assim, um jogo de cintura para conversar com pessoas, para resolver situações, para lidar com colegas. Estágio é muito bom e é recomendável, eu recomendo que tu faça estágio. Agora, existem muitos pontos que tu tem que cuidar, existem muitas dúvidas, muitas situações que tu tem que saber desejar para escolher um bom estágio, para saber quando trocar o estágio, para entender quais os teus direitos talvez possam estar aí sendo violados. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Este será um vídeo completo para aquela pessoa que quer fazer estágio, que está com dúvida, que está num estágio, mas está pensando em trocar, está aí questionando algumas coisas. Então, hoje, neste vídeo, a gente vai falar sobre todos os pontos. É um vídeo completíssimo. E se ainda assim tu ficar com alguma dúvida, tu comenta aqui embaixo que eu vou te responder com todo prazer. Combinado? Como eu falava, estágio, gente, é prática. A faculdade vai nos dar muita teoria. O estágio vai nos dar como aquilo é aplicado na vida real. E a vida real pode ser bem surpreendente. Então, esteja preparado, porque o estágio ele vai ser isso na tua vida, mas ao mesmo tempo é uma situação em que a gente se sente muito feliz. Então, é desafiador muitas vezes, né? Porque é uma coisa nova, mas a gente tá no meio. Eu confesso que eu consegui me sentir no direito mesmo quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a ter o contato diário com casos, com situações, com problemas e processos. Então, o estágio, ele te traz esse sentimento, né? Esse respiro do direito e realmente é mais do que recomendado. Existem pessoas que, por medo, por descuido, por falta de planejamento, né? Eu não tenho tempo, não fazem estágio. Eu também quero falar para essas pessoas aqui hoje, porque existem alternativas. Prof, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho condições, possibilidade, enfim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, a gente tem que sempre pensar sobre o que a gente pode fazer. Qual é a nossa alternativa? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Fica até o final, porque vale a pena. E, em primeiro lugar, eu preciso te explicar que nós temos diferentes classificações de estágio, diferentes tipos de estágio. Eu vou resumir aqui em 3 tipos para ficar mais simplificado. Primeira coisa, gente, existem 2 tipos de estágio no quesito obrigatoriedade. Aquele que é obrigatório, que tu vai fazer porque tu precisa te formar em direito, porque a faculdade cobra, porque está na grade curricular. E existe o estágio não obrigatório, também chamado de extracurricular. Esses 2 estágios existem e tu pode fazer ambos, certo? Qual é a grande diferença? Qual é a questão? Estágio obrigatório, também chamado de estágio supervisionado, é aquele estágio sem o qual tu não te forma. A faculdade te obriga, tu tem que ter no currículo lá que tu fez aquele estágio. E normalmente este estágio é realizado dentro das próprias instituições de ensino, dentro da faculdade, quase sempre em horário de aula. A gente sabe que existem diferentes faculdades, diferentes situações, mas no mundo ideal, toda faculdade de Direito, porque isso está previsto nas diretrizes do MEC, tem que ter um núcleo de prática jurídica, que é o local onde os estudantes da faculdade de Direito irão praticar, né? Serão advogados, normalmente de pessoas reais, que não têm condições ou que têm algum tipo de dificuldade e que recorrem aos núcleos de prática jurídica para terem os seus problemas resolvidos. A gente atua muito similar ao que uma defensoria pública faria. E aí as faculdades, elas têm locais apropriados em que os alunos vão receber clientes, vão lidar com processos, vão responder às questões, vão orientar as pessoas,
Tudo isso também sendo orientados por professores da faculdade. O núcleo de prática jurídica vai variar de lugar para lugar, mas quase sempre são situações em que os alunos, em dupla, em trio, estarão responsáveis por um número X de processos. E aí eles têm que conversar com essas pessoas, têm que solucionar dúvidas, solucionar situações, né? É bem assim que funciona. A gente tem um baque de realidade, porque apesar da gente ter a teoria, muitas vezes a gente sentir insegurança, a gente vai ter que desenvolver outras habilidades, né? Tem que saber lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, tem que organizar ali o nosso escritório, né? Para não perder prazo, para fazer tudo direitinho dentro do tempo. Então, esses núcleos de prática, gente, normalmente eles existem e a gente vai ter durante as aulas. Então, no meu caso, eu tinha núcleo de prática jurídica, eu tinha estágio supervisionado nas terças e quintas do último ano de faculdade, que era o 9º e o 10º semestres, certo? E aí, toda terça e quinta, em vez de ter aula lá na sala de aula, a gente ia para esse núcleo, a gente ficava a manhã inteira recebendo pessoas, conversando com pessoas, fazendo casos, discutindo casos e tudo mais. Como eu falei, esse núcleo, em tese, ele tem que ter em toda a faculdade, porque é diretriz do MEC. Mas, infelizmente, conversando com alunos do Brasil inteiro, de diferentes lugares, eu descobri que nem todas as faculdades têm. É claro, algumas não têm, mas possibilitam que o aluno faça estágios em instituições, tem convênios, resolvem a situação. Outras, no entanto, simplesmente jogam para o aluno, o que é muito estranho. Então, pesquisa aí como que funciona na tua faculdade. Eu já vi de tudo, é chocante, é impressionante. Como que a faculdade não oferece isso? Mas pode acontecer. Então, tu verifica aí como funciona na tua faculdade, mas com certeza tu vai ter essa parte de estágio obrigatório. Segundo tipo aqui, desse que a gente está falando, é o não obrigatório, ou chamado também de extracurricular. Que é o quê? São estágios que a gente vai fazer fora da faculdade. Então, tu vai estagiar num escritório, numa instituição pública, num órgão público, e lá tu vai fazer porque tu deseja aprender mais, tu não é obrigado pela faculdade. Nesses estágios, a regulamentação é diferenciada. Por quê? Porque cada órgão vai ter o seu jeito, vai ter as suas normas, vai ter o seu tema. Tu vai lidar com os temas específicos de cada lugar que tu for trabalhar. Então, pode ser tributário, pode ser família, pode ser justiça federal, pode ser muita coisa, pode ser tudo, na verdade, né? E este tipo de estágio, ele tem que ser feito com o aval da tua faculdade para ser um estágio regular, um estágio em que tu vai ter os teus direitos garantidos, um estágio que vai valer depois, tu vai ter certificado, tua faculdade vai reconhecer. São termos que a gente assina, termos de responsabilidade, é um contratinho, né? Em que tanto a faculdade, como o aluno, como a instituição em que tu vai estagiar, se comprometem com direitos mínimos, com ali questões mínimas, respeitar a carga horária, respeitar a questão de provas, quando a gente tem prova, a gente tem direito a ter uma redução de carga horária, respeitar ali a questão do aluno ter uma ajuda, uma supervisão. Estagiário não é empregado, gente. A gente não tem que saber tudo, a gente está ali para trabalhar sempre com a supervisão de alguém que já sabe, seja o teu chefe, que vai ser ou promotor, ou juiz, ou um assessor, alguém que vai estar junto contigo. Então, estágio, ele tem que ter, a gente tem que ter esses cuidados, porque senão se torna um trabalho. E aí, gente, é importante que tu saiba que tu tem que sim formalizar isso. É um contrato em que antes dele ser assinado, tu não começa a estagiar. Então, a tua faculdade, sabendo, ela assina lá, o teu coordenador assina, fica tudo certinho. E aí, esse estágio extracurricular será um estágio correto, dentro das normas. É a tua proteção também. Tem direito a seguro, vale transporte, várias questões que tu vai ali, de acordo com a situação, conseguir, se tu tiver tudo certinho, regularizado. Certo? Passado o estágio obrigatório e o extracurricular, a gente tem outro tipo de estágio, que é o estágio remunerado e o estágio voluntário. São dois tipos diferentes, porque, como o nome já diz, o remunerado tu vai ter uma contraprestação, uma bolsa. E aqui é importante eu te dizer que, gente, bolsa, contraprestação de estágio não é salário. Não é salário tanto formalmente, porque são diferentes vínculos. A gente não tem vínculo empregatício quando a gente é estagiário, por isso nós temos algumas questões que são diferentes de um empregado. E também, não só formal, mas real, materialmente. O valor de uma bolsa, ele não existe para sustentar uma pessoa, desculpa falar a verdade. Mas tem gente que acha que estágio é trabalho e espera
se sustentar, pagar a faculdade, pagar a vida, se manter. E é por isso que eu vejo tanta gente reclamando que bolsa de estágio é uma exploração, que não sei o quê, que é muito pouco, porque as pessoas acham que o estágio serve para pagar, para sustentar a vida delas, e infelizmente não é assim. Tem gente que não pode fazer estágio, largar o emprego, porque precisa trabalhar para se sustentar e tudo bem. Mas tu tem que ter essa consciência, gente. Bolsa de estágio nunca vai ser o suficiente para sustentar a vida de alguém. Embora existam lugares que pagam bolsas muito boas, muito altas mesmo. Então, a depender do lugar em que tu vai estagiar, tu pode ganhar muito pouquinho, muito pouco mesmo, e aí tu vai ter que analisar se vale a pena pela experiência, porque estágio ele serve para a experiência, não para te sustentar, certo? Vale a pena ganhar tão pouquinho? Eu tenho ajuda dos meus pais, eu tenho alguém que me ajuda a me manter, eu consigo trabalhar, enfim, fazer bico por fora. Tu vai ter que analisar. Tem lugares que pagam pouquíssimo, mas tem lugares que pagam um valor muito alto também. Isso vai depender da tua região, vai depender de onde tu vai trabalhar. Então, ao mesmo tempo que tem escritórios que pagam muito pouco e tem lugares que trabalhar para o órgão público é muito melhor. Mas tem outros lugares, a gente fala de grandes escritórios, por exemplo, que pagam muito bem. Quanto que é muito bem, professora? Bom, eu já vi estagiário ganhar 3 mil reais de bolsa de estágio. Nossa, é muito dinheiro para mim, que moro no interior de não sei onde. Ok, mas esse tipo de bolsa existe em grandes capitais, São Paulo, por exemplo, que o custo de vida é muito mais alto. E outra, é muito trabalho. Estágio que tu ganha muito bem, assim, mais do que a média, são estágios que tu vai ser também muito cobrado. Então, esse exemplo que eu tô dando é de um aluno que eu conheço, e ele sempre falava, ele trabalhava, ele estagiava, mas era um estágio assim, que ele ficava 12 horas por dia entre trabalho em casa, trabalho lá no local. Então, tudo isso depende. E normalmente, gente, o estágio remunerado, ele vai requerer horas obrigatórias, né? Então, tem que estar lá no estágio, são 6 horas por dia. Tem que ir, tem que comparecer de segunda a sexta, até às vezes mais, enfim, não poderia. Então, a gente tem um limite de 30 horas semanais e 6 horas diárias, certo? Isso é o que está previsto na lei do estágio. Nem sempre é cumprido, isso é um direito sendo violado, mas às vezes as pessoas fazem acordos, certo? Então, enfim, o certo seria até 30 horas semanais, 6 horas diárias. Cuidado! Se o teu estágio te oferece 8 horas diárias, isso é um emprego, não é um estágio. A não ser que tu tenha um acordo, mas em tese, diariamente, 6 horas. Ok? Ah, prof, mas eu pedi um dia para ficar um pouco mais, porque no outro dia eu tinha que sair mais cedo. Então, tudo bem, acordos, né? Mas se é 8 horas, gente, isso é trabalho. Isso não é estágio. Cuidado, porque acontece muito. Pessoas contratam estagiários, mas na verdade estão querendo contratar mão de obra barata. Tu tem que estar atento a isso. Então, esses estágios, eles vão requerer esse tempo, essa disposição, né? Então, tem que estar ali de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. E aí, tu vai organizar o teu dia para dar conta disso. Quando a gente fala de estágio não remunerado ou voluntário, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque tu não vai ganhar, então muitas vezes tu consegue jogar. E aqui tá aquela chance para as pessoas que não têm muito tempo. Prof, eu trabalho para me sustentar, eu não tenho como ficar de segunda a sexta-feira num escritório ou num órgão público. Então aqui tu pode jogar, por exemplo, conversar para fazer um estágio voluntário uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ah, eu consigo na terça e na quinta de manhã. Eu consigo na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira de tarde, sabe? E aí tu vai conversar. Professora, mas estágio voluntário, como é que funciona? Assim como todo outro estágio, qualquer estágio, tu vai ter que ir atrás, conversar. Se tu tiver um colega que estagia lá, por exemplo, na Defensoria Pública, eu fiz estágio voluntário, também fiz estágio voluntário em uma delegacia. Eu fui lá, conversei, certo? Acordei com a pessoa, porque o que é o estágio voluntário? É uma ajuda extra. Eles não têm responsabilidades, né? Muitas responsabilidades, eles não vão pagar um valor, mas tu vai estar ajudando. Então, para eles é bom também. Então, tu vai lá e conversa. Olha, eu trabalho, eu tenho isso, tenho tal situação, eu gostaria de fazer um estágio uma vez por semana ou 2 vezes. E no sábado tem? Talvez, escritórios trabalham no sábado, alguns tu pode conseguir. Mas tudo depende da tua possibilidade e da tua vontade, né, gente? Como eu falei, eu acho o estágio super importante. É algo que nos dá segurança, é algo que nos ensina muito. Eu falo, já falei muitas vezes, que eu não estagiei em escritório de advocacia e eu me arrependo disso.
Porque talvez hoje, muitas das lacunas que eu tenho, questões de advogar que eu não gosto, que eu não me sinto à vontade, é porque faltou a experiência na minha faculdade. Então, se tu puder, estagie em escritório, em órgão público, a gente vai falar melhor sobre isso, mas assim, faça todo tipo de estágio, porque na verdade, eu entrei nesse tema e esse é o terceiro tipo de estágio que a gente pode ter, a terceira classificação. Estágios que tu vai fazer em órgãos públicos e estágios que tu vai fazer em escritórios de advocacia ou instituições privadas, empresas, por exemplo. Então, órgão público, gente, assim, ó, é uma infinidade de possibilidades. Tu pode fazer estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, junto com o juiz, né? Então, no Poder Judiciário. Tem advogados do Estado, tanto do Estado como da União, do município. Tu pode fazer estágio na prefeitura, na parte jurídica. Tu pode fazer estágio em órgãos. Então, o INSS. Meu Deus, é infindável as possibilidades. Justiça militar, justiça federal. Gente, tem muita possibilidade. Órgão público, normalmente é aquela coisa mais engessada. A gente sabe que vai estar tudo certinho. Tu vai cumprir o teu horário. Tu vai receber ali o valor da tua bolsa, tua conta, tua prestação direitinho. Normalmente não tem problema. E o pessoal gosta muito, né? Embora seja muito diferente. Trabalhar num órgão ou em outro, muda tema, muda forma de trabalho, muda tudo. Eu vou contar depois como foi as minhas experiências. Mas, gente, é maravilhoso. Tu vai ter contato com a prática. Ah, professora, eu gostaria de ser juiz. Tenta fazer um estágio em gabinete de juiz. Eu queria ver como é que um promotor trabalha. Eu queria ver como que funciona advogados do estado, de diferentes. Gente, tenta tudo. E não ter fecha também, tipo, eu quero ser juiz, eu só quero fazer estágio no direito junto com o juiz. Não. É bom que tu faça outro tipo de estágio, porque é para tu ver a realidade, para tu entender como funciona. Eu sempre falo também, porque no segundo tipo de estágio em instituições particulares, em empresas, em escritórios de advocacia, se tu quer ser um grande advogado, por exemplo, não ter um grande escritório, não é maravilhoso que tu tenha estagiado com um juiz para saber como que funciona lá o fórum, como que funciona na prática a questão da secretaria, como que funciona a relação lá dentro, porque o dia que tu for advogado, tu sabe como as coisas vão funcionar, entende? E empresa, gente, bancos, toda grande empresa, ela vai ter que ter uma área jurídica. E aí tu pode também, são infinitas as possibilidades. Ah, mas será que é legal? Gente, testa. Vai lá, fica um mês. Ai, professor, odiei. Foi ruim, não gostei. Sai, volta, faz outro. Entende? Não fica preso nesse medo de, isso não vale a pena depois de um mês. Nem que seja para dizer, não, isso eu não quero. Então, meus jovens, em resumo, a gente vai ter diferentes tipos de estágio, mas o mais importante é tu sempre pensar na tua experiência. O estágio obrigatório dentro da faculdade, a gente não tem muita opção. Mas outros estágios extracurriculares, tu pode escolher. Como é que eu faço para escolher, professora? Gente, analisa o tema, conversa com quem está lá no estágio já, se tem um colega, vê se ele gosta, vê se é legal. Analisa como que funciona, descubra como que são os horários, conheça o chefe, sabe? Tudo tu pode descobrir. Para escolher estágio, não seja muito assim, muito chato, mas uma coisa importante, que já vem de outra pergunta, quando começar, prof? No primeiro semestre, no terceiro? Eu falo muito sobre isso porque a gente tem aquele afã de começar logo, né? Não posso perder tempo. Só que muitas vezes, tá no primeiro semestre, tu não vai conseguir um estágio que realmente vai te agregar. Eu bato muito nessa tecla. Adianta fazer um estágio que tu vai só carimbar a página, que tu vai só fazer café, que tu vai ser motoboy, que tu vai ter que... Motoboy não, office boy. Que tu vai ter que levar documento só. O teu estágio é coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Não, né? Legal é ter um estágio que tu veja processo, que tu mexa, que tu tem que botar tua cabeça a funcionar. Então, muitas vezes, eu tô sendo sincera, vale a pena tu ficar o primeiro semestre estudando em casa, fazendo outras coisas, aprendendo a pesquisar, do que fazer estágio para estar lá se sentindo inútil, sabe? Não é que nunca tu vai ter. Tem lugares, tem situações que a pessoa consegue um estágio dos sonhos no primeiro semestre. Então vai, testa. Mas cuidado, gente, não escolhe só pelo valor da bolsa. Não escolhe só porque, fulaninho faz, vou fazer também. Analisa minimamente. E não adianta começar em qualquer coisa. Se tu vai perder tempo, se tu vai ficar lá parada, só fico ali esperando o que tem que fazer, me mandam carimbar, me mandam carregar, me mandam limpar a prateleira. Eu acho que não vale a pena, tá? Mas aí tu tem que analisar de acordo com a tua situação.
Prof, e como que eu consigo um estágio? Como que eu posso alcançar, né? Nossa, esse sonho que eu tenho. Gente, conversa com pessoas. Fica atento a editais. Tem sites que publicam editais de estágio. Entra no site dos órgãos. Fica atento que tem faculdades que publicam oportunidades de estágio também. Até no Instagram tem alguns perfis que publicam oportunidades. Eu sei que na Bahia, por exemplo, tem um Instagram lá que é só de estágio, estágios na Bahia. É um estado inteiro, né? Ou em Salvador, agora não me lembro. Mas tu tem que estar atento, pesquisando, buscando. Sempre que é órgão público, sai edital. Eles não contratam de qualquer jeito, eles publicam edital, prova, como que funciona, vai ter entrevista, não vai ter. Ai, prof, como é que eu vou bem nisso? Tu tem que te preparar, meu querido, tu tem que estudar os itens, leia o edital do estágio com cuidado. Quando não for órgão público, vai no escritório, conversa, mostra quem tu é, deixa currículo, conversa com um, conversa com outro. Tem um aluno meu que conseguiu estágio estando no fórum, e aí ele falou com o advogado, e ficou batendo, incomodando o advogado, até que o advogado aceitou receber ele como estagiário. Você tem que ir atrás. Conversa com colegas. Eu consegui estágio assim já. Uma colega me indicou, porque ela ia sair de estágio, e eu fui no lugar dela. Foi maravilhoso. Então, tudo isso tem que ir atrás, certo? A gente tem vídeos aqui no canal especificamente sobre como conseguir estágio, como ir bem na entrevista de estágio, como ser um bom estagiário. Procura aqui, porque senão esse vídeo aqui ia ficar gigantesco. Mas a gente tem, procura, pesquisa. Uma vez que tu conseguiu o estágio, seja o melhor que tu puder. E aí, professora, quando que eu troco? Gente, no máximo tu pode ficar 2 anos no estágio. Tu tá aprendendo? Tá crescendo? Se sim, tudo bem, mas não te incomoda. A maioria das pessoas fica 2 anos porque tá indo bem bom, né? Busca mais. A tua faculdade tem 5 anos. Se tu ficar 1 ano em cada lugar, já é maravilhoso. Tu vai aprender muito, tu vai ter muita diversidade de experiência. Não fica só por ficar, sabe? Ah, passou 1 ano, já sei tudo aqui. Vai para outro, procura outro, faz outra prova, sabe? Vai mudando. Porque no final faz a diferença a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. E o estágio tá aí para isso. Ele tá aí para te ensinar, para te dar experiência, para te mostrar o que pode, o que não pode, o que tu gosta, o que tu não gosta. Certo? Então não fica num estágio só para ficar. Vai atrás de outros, pesquisa, fica sempre atento, porque sempre tem novas vagas, tem estagiário saindo, vaga abrindo, é assim que rola, assim que vai acontecer no mundo. Ok? Gente, estagiário, só para que tu saiba, tem direito a férias depois de 1 ano. Depois de 1 ano, tem direito a 1 mês de férias. Depois de 2 anos, tu não tem. Que eu acho errado, né? Que deveria ter também, mas não tem. Enfim, tem que cuidar a questão do limite de hora, tanto diária como semanal. E tem que cuidar também a questão de liberação para provas, porque quando tu tem prova, semana de prova, tu pode pedir liberação, tu tem uma redução de carga horária. Mas cuidado, no estágio que eu fazia, a gente tinha um acordo que o nosso chefe não nos liberava, mas a gente fazia menos horas sempre. Então era para ser 6 horas diárias, a gente fazia 5 horas e a gente não tinha essa liberação. Era um acordo, certo? Um acordo que a gente fazia que a gente lucrava, porque todos os dias de todo o ano eu saía 1 hora mais cedo e daí na época das provas eu me organizava para estudar antes. Isso é uma verdade. Não adianta só estudar na semana de prova, vai estudando antes. Quando a gente faz estágio, a gente tem menos tempo, até a gente se organiza melhor. Vai por mim. Prof, e os teus estágios? Rapidamente eu vou te contar. Eu fiz 2 estágios remunerados extracurriculares, fiz o obrigatório na faculdade, então lá atendi no núcleo de prática, tive várias situações bem difíceis que eu vivi lá dentro, inclusive, e também fiz estágio voluntário. Os estágios voluntários, que são mais rapidinhos de contar, eu fiz na Defensoria Pública do meu estado, Rio Grande do Sul, e eu fiz numa delegacia de polícia. Foi alguns meses cada um. E assim, o na defensoria eu aprendi bastante, eu gostei bastante, né? Então, ele lidava com processos, com situações bem reais. O da delegacia não foi tão legal, porque a gente ficou 2 meses só colocando documentos de um crime no Word, então tinha que pegar o cartão, era estelionato, era um cartão falso, tinha que passar os dados para o Word. Eu fiquei 2 meses fazendo isso durante minhas férias, não foi muito legal, mas tem muito estágio de delegacia que pode ser legal. Então, é importante tu conversar antes. Sabe, eu fui boba na época, não me atentei, não conversei, não analisei, a gente ficou ali, eu uma colega minha, bem mais ou menos. Enfim, mas estágio voluntário pode ser legal, sim, tu pode aprender muito, na defensoria eu aprendi, só que tu vai ter que saber selecionar, ouve de novo tudo que eu falei, repita o vídeo que com certeza vai abrir a tua visão. E eu fiz também 2 estágios remunerados, um no Ministério Público do meu estado, do Rio Grande do Sul, e um na Defensoria Pública da União.
totalmente diferente, né? Justiça federal, justiça estadual, mas todos eram maravilhosos e diferentes. No Ministério Público eu costumo dizer que eu era muito assim, nossa, muito afortunada, né? Para não dizer muito rica, porque eu tinha uma sala própria, que eu dividia com uma colega, né? Mas era uma sala grande, a gente tinha mesa própria, a gente tinha computador próprio, cadeira própria, impressora nossa, prateleiras, gavetas, era uma riqueza. E na Defensoria Pública da União era bem diferente, era assim, uma sala que tinha todo mundo, era uma confusão, um monte de computadores em cima de mesas, assim, unidas, e aquilo era, assim, uma loucura, mas assim, estágios que me ensinaram muito. E foi maravilhoso ter experiências diferentes, porque eu, pessoalmente, gostava muito mais da agitação da defensoria do que aquela minha vida austera no Ministério Público, embora também tenha sido uma experiência muito boa, porque também tem pessoas que fazem a tua experiência no estágio serem melhores. Aliás, gente, só para não deixar passar, é possível que tu tenha chefes maravilhosos e chefes péssimos. Eu tive os dois. E assim, a gente tem a tendência de querer desistir quando o nosso chefe não é legal, e eu entendo, mas tu sempre vai ter que analisar a situação. Não deixe a tua saúde mental ser assassinada por pessoas malucas. E tem juiz, promotor, gente, eles realmente realizam um assédio moral. É um absurdo. Mas calma, às vezes é só tua impressão. Muitos alunos vêm falar comigo e falam, ai, prof, não tô gostando, porque nem é muito importante, porque isso, porque aquilo. Eu falo, ó, aguenta um pouquinho, porque assim que tu aprender, passar daquela fase inicial, tu vai tirar de letra e as coisas melhoram. E muitos, realmente, passa aquele tempo, tu te adequa, tu te acostuma e as coisas funcionam. E principalmente, gente, não sai de um estágio e sem nenhuma visualização do que tu vai fazer depois. Não tá legal? Começa a procurar outros. Mas não sai assim, principalmente ser remunerado, porque dá um baque, sabe? A gente tá ganhando dinheirinho e de repente a gente, sair, primeiro mês já tá arrependido, porque aquele dinheirinho faria diferença. Então, são muitas questões que têm que ser analisadas. Eu acredito que eu falei de tudo que eu tinha que falar. Sempre existirão pontos, questões que a gente vai poder levantar, melhorar. Se tu tiver alguma questão que está te incomodando, comenta aqui embaixo. De verdade, eu leio e respondo todos os comentários. E assim, a gente falou de tudo isso, mas é na prática que tu vai vivenciar e que tu vai ter mais dúvidas e mais situações vão se apresentar. Então, te joga, jovem, vai lá, faça um estágio, busca, não tenha medo, tu tá lá para aprender. E lembre-se de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal para facilitar essa tua caminhada. Espero muito ter contribuído, é muita coisa para falar, mas eu sei que tudo isso vai te ajudar na jornada, na evolução. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço, curta o vídeo e até mais.